Vida Longa CBN. Doutor Felipe, bom dia. Bom dia. Então, por que os sisos às vezes geram mitos e verdades? E eu começo por um que diz que eles são os últimos a nascerem. É verdade isso ou é mentira? É mito? Não, é verdade. Bem, apesar de serem dentes naturais, né? Eles se encontram sempre são os últimos a nascer, né? Eles podem gerar até por conta de uma série de complicações, né? Então, o próprio nome siso, ele vem do latim, né? Até a título de curiosidade, Uhum. que significa sentido, razão, juízo, discernimento, maturidade, Então né? daí E que vem normalmente o dente do é juízo? o dente do juízo, exatamente. Então, Uhum. justamente nessa época que teoricamente deveria ter mais juízo, né? 17 aos 25 anos, que é o período onde eles normalmente erupcionam com mais frequência, né? Que é visto com mais frequência. Lógico, pode erupcionar depois ou um pouco antes, né? Ou até nem erupcionar. Eles podem ficar inclusos, né? Que é isso, e gera ali uma série de complicações. Coincide também com o término da formação do corpo humano aí do adolescente para o jovem adulto? Né, justamente essa época. Uhum, 17, um período de maturidade, formação na própria maturidade do homem e da mulher, né? uhum. De formação da estrutura óssea, da mandíbula, da maxila, enfim. É o final do crescimento, né? Então, é normalmente esse período. Por isso que é chamado aí do dente do juízo, né? Da maturidade. Por que tem gente que não tem siso, fica sem siso a vida inteira? Acontece também, não acontece? Assim, acontece, tem pacientes que nem tem o germe da formação do dente, né? Do Uhum, tecido embrionário da formação, né? Assim, na verdade, todos estamos num período de evolução, né? uhum. Não é que um é melhor que o outro, né? Isso é a evolução natural do ser humano. Aí, se a gente for pensar lá em antropologia, lá atrás, os nossos antepassados lá, os australopitecos, né? Eles tinham um hábito alimentar, né? Que tinha que caçar, tinha que forçar muito a mandíbula para mastigar alimentos mais sólidos, mais rígidos, né? Uhum. E com o tempo, essa necessidade foi diminuindo e a gente vai evoluindo como todas as coisas que tem, né, ao nosso redor, né? Então, as arcadas são um pouco menores e aí muitas vezes esse dente nem cabe na arcada, e aí que vem o dente fica incluso. Alguns pacientes nem têm esse dente, nem formam germe, ou tem um só. E tem pacientes que têm um quarto dente, que é o quarto molar ou um supranumerário, né? Olha, Seria um siso extra ainda. Tem ainda o premiado. São situações assim, mais raras, mas acontece, tá? e do outro lado, tem gente que tem o siso e fica com ele por idades assim até mais avançadas. Essa história de que é obrigado a tirar o siso, isso é mito ou é verdade? Não, não é obrigado, tá? Na verdade, assim, é, são situações específicas, tá? Então, não dá para você botar todo mundo na forma e falar, olha, todos têm que remover ou todos não têm que remover, ou você sim, você não. Isso é uma avaliação individual do paciente, tá? Isso tem que ser feito por um profissional, por cirurgião dentista, tá? Que, logicamente, tem formação para isso, né? Então, assim, o fato de indicar a remoção do siso está relacionado a diversos problemas que ele pode causar ao paciente, tá? Então, Uhum. os mais comuns, os mais frequentes problemas que podem causar a dor, a inflamação, que a gente chama de pericoronarite, que é aquela inflamação ao redor da gengiva do dente, que justamente porque ele não consegue erupcionar totalmente, por falta de espaço na arcada, tá? Então, o alimento acumula ali. O paciente tem dificuldade de higienizar, tem dificuldade de remover aquele alimento. E ali também pode evoluir para um mau hálito, tá? Ou para infecções, até para uma colônia de bactéria naquele local e causar uma cárie, pode comprometer o dente na frente, tá? Na Então, assim, frente. essas são as causas mais frequentes, Uhum. tá? Isso aí o próprio paciente com autoexame, ele vai conseguir identificar, nossa, meu dente lá atrás pareceu a metade dele, a outra não.
Então, assim, a população no geral tem muita dificuldade de entender e de executar uma higiene tão adequada, tá? Uhum. Aí imagina com um local onde o dente não está totalmente erupcionado e ali ainda formou um capuz de gengiva que acumula um alimento embaixo dele. Então Nossa. ali evolui para um quadro de infecção que é um pouco mais avançado, tá? Uhum. Então, assim, esses problemas a maioria das pessoas conhece, é, mas existe um lado mais sério que poucas pessoas assim imaginam do que pode evoluir essas complicações, entende? Quando o senhor fala de quadro mais sério, quando o senhor fala da infecção, isso pode levar um paciente com um problema desse no siso até a morte ou é exagero meu? Não, não é exagero não. Isso Olha. pode acontecer sim, tá? Existem complicações assim, que não são o dia a dia do cirurgião dentista clínico geral, tá? Mas assim, como o bucomaxilo, com experiência em atendimento hospitalar de urgência e emergência, isso é um quadro muito frequente, tá? Eu mesmo já atendi, já acompanhei, já tratei muitos pacientes, tá? Com essa condição, tá? Não só por causa do siso, tá? Às vezes por conta de um outro dente que não é o siso, entende? Então, Uhum. assim, existem complicações, assim, a gente pode pensar numa complicação moderada, uma complicação mais séria, tá? O que seria, assim, vamos classificar, pensar como uma moderada, um cisto relacionado ao siso, tá? Um cisto de desenvolvimento embrionário, ou seja, a formação do epitélio embrionário da formação desse dente, tá? Então, Uhum. todo dente ele é formado, tem um capuz, que é um tecido embrionário, tá? E esse capuz, esse tecido, ele pode se diferenciar para algum cisto, que a gente chama de cisto dentígero, ou até algum tumor também de origem dentária, Nossa. tá? É. E essas condições, eles causam uma perda óssea muito grande, tá? Na grande, grande, grande maioria das vezes é benigno, mas tem sim a possibilidade de ser uma diferenciação para um tumor maligno, tá? Ele pode causar uma reabsorção de outras raízes, ou seja, danificar outros dentes. E normalmente essa condição é bem silenciosa, entende? Então A pessoa não o sente paciente não dor, nada? sente, Olha não sente só. dor, não sente nada, aquilo ali fica ali quietinho. Aí lá o dia que ela faz uma radiografia, por exemplo, uma tomografia, aí encontra surpresa ali, fala, nossa, tem uma lesão aqui enorme, né? E aí já se torna uma condição um pouco mais grave, tá? Uhum. A perda óssea, os abscessos, né? Que podem causar também relacionado a esses dentes, tá? Isso aí seriam complicações que eu chamo mais moderadas, tá? Tratadas de forma eletiva, tá? Uhum. Pode ter algum tipo de problema da infecção se espalhar, uma sepse, algo do tipo, doutor? Sim, sim. Então, assim, essas complicações, se evoluir, vão pensar em uma infecção, que a gente está falando de uma infecção, ele falou de sepsis, né? Uhum. Então, assim, o sepsis é quando você envolve várias condições, né? Que é uma síndrome, né? Então, assim, quais as complicações mais sérias podem evoluir? Na face, a gente falando assim de anatomia de face, né? Nós temos vários espaços faciais, tá? Chamamos de espaço. O que são os espaços? Parece que é uma coisa só, rosto, né? Mas não, tem espaço entre as musculaturas e espaço entre fáscias e musculaturas, tá? Uhum. Então, esse espaço facial, é, ele se comunica um com o outro, tá? Então, vamos supor assim, que o paciente tem uma infecção em um siso na mandíbula, tá? Ou em um outro dente na mandíbula, tá? Estamos falando de siso, o tema é siso agora. Uhum. Essa infecção ela pode evoluir para um espaço submandibular, sublingual, ou seja, abaixo da mandíbula, abaixo da língua, tá? Espaços mais profundos, como parafaríngeo, faríngeo lateral, retrofaríngeo, e ali aquilo ir descendo, tá? Descendo em Gente. direção ao quê? Em direção ao tórax, Uhum. tá? E aí o paciente pode ter uma celulite facial, ou até uma condição que a gente chama de angina de Ludwig, tá? Que é um comprometimento de todo o espaço submandibular e pescoço, tá? Então, assim, quando esse paciente chega nesse cenário, já é um quadro bem grave, tá? Nossa. E essa infecção, ela pode
se comunicar com outro espaço que a gente tem, que é o mediastino, tá? Que é um Uhum, espaço bem aqui do tórax, tá? Logo abaixo da clavícula, mais ou menos, tá? Que uhum. é onde tem os órgãos vitais, o coração, pulmão e tudo mais. Então, se a infecção invade essa região, aí o cenário fica mais grave ainda, tá? Então, assim, são condições que exigem, eu digo sempre, tem uma infecção, tem que tratar. Exige uma drenagem imediata, tá? Que seja ela na urgência, né? Ou na emergência. O paciente chega numa condição tão grave que tem que subir imediatamente para um centro cirúrgico e fazer essa drenagem para proteger via aérea, tá? Então, assim, ele pode comprometer via aérea, né? Comprimir a via aérea do paciente, tá? Então, assim, Nossa, são situações mais graves, né? Então, o SIS também pode comprometer estruturas anatômicas nobres, como nervo, vaso sanguíneo. Então, na mandíbula, a gente tem um nervo que é dentro dela, caminha por dentro dela, que se chama nervo alveolar, tá? uhum. E esse nervo ele pode ser comprometido e o paciente pode ter lesões de perda de sensibilidade no lábio, tá? Nossa, quanta coisa, gente. A gente sabe que alguns problemas podem ser sérios, mas não imagina que podem ser tão sérios assim. Agora, um ponto que o senhor tocou também, que chama a atenção, é a respeito da higiene, porque eles estão realmente lá atrás. Tem gente que não consegue abrir muito a boca e a escovação, passar fio dental pode ser mais complicado. O que o senhor orienta numa situação dessa, doutor? Assim, o treinamento, a escovação, o dentista tem que explicar, tá? Muitas pessoas acham que sabe até escovar o dente, tá? Uhum. Mas é um problema crônico, tá? Então, as pessoas não sabem escovar o dente muitas vezes, tá? Então, assim, a forma como, é o tipo da escova, a forma como posiciona essa escova na arcada, tá? O tipo de movimento, a intensidade do movimento, tudo isso faz parte, sabe, de uma boa escovação. Tá, você imagina você- se você for uma analogia assim, bem, assim, você vai limpar, Simples. lavar uma roupa, por exemplo, Uhum. você vai esfregar de uma forma que você esfrega, ela não vai limpar, entendeu? Da mesma forma na arcada, tá? Entendi. Tem um movimento correto para isso. Então, assim, procurar um especialista, procurar um clínico geral, ele vai te orientar, vai tirar as dúvidas, tá? Agora, tem situações que é difícil mesmo de limpar, tá? O siso está lá atrás, está num lugar ingrato. Tá na, Uhum. na curva da arcada, tá na parte superior lá atrás do último dente, enfim, é difícil de limpar. Tem paciente que tem limitação de abertura de boca, tem paciente que tem problema motor, limitação motora, né? Dificuldade mesmo motora para fazer essa Essa escovação, limpeza. né? Uhum. Existem escovas elétricas, existem alternativas, auxílio de enxaguatório, enfim, são situações assim que tem que ser visto caso a caso, o clínico vai orientar com toda certeza, tá? Uhum. Isso não Agora, tem. a respeito de arrancar o siso, qualquer cirurgião dentista, ele pode fazer a extração de um siso ou é necessário buscar um cirurgião bucomaxilofacial como o senhor para poder fazer a retirada? Ele precisa ter cuidados especiais nessa hora da retirada, da remoção? Olha, no Brasil existem aí aproximadamente 375 mil cirurgiões dentistas registrados. Nossa. É muita gente, Uhum. tá? Então, assim, eu tenho certeza que boa parte dessa turma toda está muito qualificada para remover siso. Tá? Não precisa de ser um especialista. É Uhum. lógico que o clínico geral, que tem algum treinamento para fazer a remoção do siso, ele tem formação na faculdade, tá? A gente espera que tenha, né? Uhum. Então, assim, o clínico geral, ele tem que saber até o limite dele de falar, poxa, esse aqui eu não vou entrar nessa cirurgia porque eu posso ter problema. Encaminha para o especialista, tá? Isso não é problema nenhum, isso ele tem que ter esse discernimento, tá? Uhum. Então, assim, logicamente, o especialista com formação em residência, com uma formação cirúrgica, ele vai ter uma capacidade maior para conduzir problemas e complicações, né? O cirurgião bucomaxilo é uma especialidade treinada para lidar não só com extração de siso, tá? Mas Uhum. principalmente com situações de risco, tá?
Então, assim, Entendo. tem situações onde o siso ele tem um volume tão grande, ou ele está numa posição tão ingrata, que ele pode causar uma fratura na mandíbula, ou uma fratura na maxila, tá? Ou um deslocamento desse dente para outros espaços faciais, como eu falei antes, ou até para dentro de um seio maxilar. Enfim, o profissional Uhum. tem que ter o discernimento de até onde ele tem Ele um pode ir, treinamento né? adequado para aquilo, Uhum. tá? E, doutor, aquela história de preciso tirar o siso, tudo bem. Tira todos de uma vez? Isso vale ou não vale? Dá para tirar um siso só e ficar com os outros? Olha, Pode eu sou tirar todos os suspeito que sisos de uma vez só? Tem que ser de um lado primeiro e do outro depois? não, eu sou suspeito que eu removo todos de uma vez só, tá? Eu É? acho melhor um pós-operatório só, tá? Mas Uhum. voltando mesmo que eu falei antes, depende da formação do profissional, se ele está capacitado para fazer aquilo. Ele fala, poxa, eu vou levar 3 horas para remover os quatro, aí não. Ele faz dois por vez, entende? Entendi. Agora, se você tem treinamento, vai fazer em 40 minutos, vai tirar os quatro, poxa, tire os quatro. O trauma cirúrgico menor, menos edema, menos pós-operatório, é um pós-operatório só, tá? Porque exige um afastamento, tá? Você remove um siso, você não pode sair para jogar uma bola na praia, Sim. entendeu? Você Uhum. tem que ter, você tem que ter um repouso, tá? Então, assim, o repouso seria o quê? Pelo menos 3 dias, tá? Até porque Tem que toma ficar. ponto também, né, doutor? Tem a sutura e tal. Então, assim, fazer um gelo, ficar uma cabeceira mais reclinada, uma dieta mais macia, né? Uhum. Primeiro dia só uma temperatura ambiente, depois pode ser o quente, não tem problema. Mas assim, ele tem que fazer esse cuidado, ele tem que fazer a parte dele, o paciente, né? Então a gente faz a nossa da melhor forma possível, com antisepsia, com limpeza do local, Uhum. esterilização correta de material adequado, né? Um ambiente cirúrgico, né? Adequado, enfim. Pode ser Entendo. feito com sedação, com anestesia geral, com anestesia local. Isso depende de cada condição clínica do paciente, entende? Perfeito. Agora, doutor, para a gente encerrar, que cuidados o senhor recomenda para os nossos ouvintes, os que não têm o siso ainda que está nascendo, aqueles que já têm seus sisos e estão com essa ideia de que de repente está na hora de arrancar, mas não sente nada neles? Que cuidados o senhor sugere para os nossos ouvintes? O senhor recomenda para os nossos ouvintes? Bem, acho que eu recomendo procurar um profissional sempre, tá? O dentista não tem que ser procurado somente no momento do desespero, do aperto, tá? Então, Pelo ele tá contrário, ali para. prevenção é bem melhor, né? Exatamente. Então, assim, eu digo sempre que o maior risco é ignorar os sintomas, esse é o maior risco, tá? Uhum. E o menor é consultar um especialista, descobrir que tá tudo bem, tá tudo ok, tá? E não tem problema nenhum. Então, assim, tem que fazer autoexame, tem que fazer consulta regular com um profissional, tá? Com cirurgião dentista. Tem diversas clínicas, unidades de saúde, unidade de emergência, centro de especialidades, clínicas privadas, enfim. Uhum. Não falta profissional qualificado e capaz para poder resolver e eliminar qualquer problema, tá bem? Doutor Felipe, obrigada por conversar conosco aí sobre a importância de atentar, né, de prestar mais atenção nos nossos sisos também na nossa formação. Obrigada mais uma vez por estar conosco na CBN. Tá joia. Obrigado, Patrícia, pelo convite. Até Até lá. uma próxima. Tchau, tchau.